Você já ouviu falar de tempo de injeção? Ou dead time de um bico injetor? Ou até o conceito de estequiometria, duel, avanço de ignição, CHT e EGT, e o que esses fatores influenciam no funcionamento de um motor? Se você nunca ouviu falar nesses nomes, ou até se você já ouviu falar por cima e quer aprender mais, e mesmo se você for um cara experiente, vem com a gente que a gente vai tratar assuntos de injeção eletrônica básica, passando por injeção programável, até um pouquinho de mecânica e preparação. Esse é o Danger to Manifold, a nova série de vídeos do Flatout, e hoje nós vamos começar com alguns fundamentos básicos de injeção eletrônica. Vamos com a gente? De maneira simplificada, como que a injeção eletrônica atua no motor? Ela controla os bicos injetores e controla a bobina de ignição, que por sua vez vai dar a faísca na vela. O motor vai gerar torque, vai gerar rotação no virabrequim e vai ter as saídas de gases pelo escapamento. Tem também uma questão térmica e uma questão vibratória, mas isso aí fica um assunto para o próximo vídeo. Esse motor aqui, ele está todo montado, então fica um pouco difícil de mostrar para vocês alguns detalhes. Mas eu trouxe algumas peças aqui para ficar mais fácil de explicar. Então eu trouxe para vocês algumas peças para a gente mostrar esse nosso sistema simplificado. Tem aqui uma central de injeção eletrônica, no caso é uma programável, mas eu trouxe também uma injeção original, no caso é uma Motronic, de Vectra, Astra e outros carros nacionais. Ela vai pegar os sinais provenientes dos sensores, no caso aqui eu trouxe um sensor de rotação, um sensor MAP, vai processar esses sinais, baseado nos mapas que estão aqui dentro, ela vai atuar no motor pelos bicos injetores e pela bobina de ignição. É lógico que além desses exemplos que eu trouxe para vocês, a gente pode ter também o sensor de fase, o sensor de posição de borboleta, o sensor de fluxo de ar, o MAF, o sensor de temperatura da água, temperatura do ar, temperatura do óleo, pressão de combustível, os sensores de roda para o controle de tração, enfim, infinitos sensores. O que você puder medir no carro, você vai ter sensor que vai levar essa informação para a injeção. E do lado dos atuadores, além do bico injetor e da bobina que eu trouxe aqui para vocês, a gente também tem o atuador de marcha lenta, tem também a válvula solenoide que controla a pressão do turbo, ou até mesmo o motor de passo, dependendo da versão do turbo. Dos carros mais novos, eles usam algum motor de passo para controlar. Tem também o controle de nitro, controle de injeção de água e metanol, e até o controle do avanço do comando de válvulas. Tá, mas por que eu expliquei isso para vocês? Por que é tão importante saber o que é entrada e o que é saída numa injeção eletrônica? Muitas vezes, quando a gente está fazendo um projeto de montagem de uma injeção eletrônica, a gente se pergunta: pô, será que eu tenho mais uma saída sobrando para ligar o meu sensor de pressão de combustível? Não, cara, você precisa de uma entrada para ligar o sensor de combustível, não uma saída. Então é muito importante a gente, quando está definindo um projeto, saber a quantidade de entradas e saídas que a gente tem disponível. Lembrando sempre, entrada, sensores, saídas, atuadores. Outro exemplo seria o estado do motor. A gente tem vários estados que podem estar acontecendo no motor, como marcha lenta, o TOF, aceleração rápida. Vamos falar de marcha lenta. Como que a injeção sabe que o motor está em marcha lenta? Ela vai cruzar várias informações lidas dos sensores, como por exemplo, posição da borboleta. Se a borboleta está fechada, o TPS vai marcar 0%. Se o MAP estiver marcando uma certa pressão no coletor, se a velocidade for 0, a injeção vai entender que está em estado de marcha lenta. Beleza, nesse exemplo que eu acabei de dar, a marcha lenta estaria em malha aberta, ou seja, eu vou abrir o atuador de marcha lenta ou a borboleta eletrônica numa posição pré-definida, vou deixar o avanço de ignição valor pré-definido e a rotação vai dar um valor X. Tá faltando alguma coisa aí, não tá? A realimentação desse sinal para avisar a injeção em que rotação a marcha lenta está. Tá faltando eu dar um target para essa marcha lenta ir para um valor que eu quero e assim ficar o tempo todo controlando. Essa é a malha fechada. A gente dá um target de valor e ele vai tentar buscar alterando os atuadores até que esse sinal de rotação chegue
no valor que você quer. Então você tem essa realimentação baseado nos sensores e nos atuadores. É importante ressaltar que isso é feito sempre no passado. Então já aconteceu, você está corrigindo com base numa realimentação. Outro exemplo de malha fechada é o sinal da sonda lambda. A sonda lambda, ela lê os gases que saem do escape e vai te dar a estequiometria, a relação ar-combustível do que está saindo na queima do motor. Nisso você vai pegar esse sinal e vai realimentar na injeção eletrônica que vai corrigir esse valor para o que você quer. No caso das injeções originais, eles vão sempre buscar a estequiometria, ou seja, a relação perfeita de ar e combustível, normalmente por causa de emissões. No nosso caso, de carros preparados, carro de circuito, carro de arrancada, a gente vai buscar um valor de sonda que seja mais segura ou que vai dar a maior potência para a gente. E por fim, outro exemplo de malha fechada seria o controle da pressão do turbo. A injeção vai ler o MAP, vai ler o valor da pressão dentro do coletor e vai controlar a wastegate eletrônica para dar a pressão do turbo que você está precisando. Você pode fazer isso tanto em injeção original, né? Muitas injeções originais têm target de pressão, quanto no nosso caso em carros preparados, a gente pode botar um target de pressão para a injeção trabalhar em cima e atingir esse target dependendo da situação que você quer. Resumo da ópera. Malha aberta. O sistema ele trabalha num sentido só, ou seja, você pega o sinal dos sensores, a injeção vai ler esse sinal, vai calcular o que ela precisa fazer e vai disparar os atuadores. Na malha fechada, você vai pegar os sinais de uma sonda lambda, por exemplo, que vai entender o que está acontecendo na queima, e você vai voltar como um sensor. E você vai ler o que está acontecendo nessa saída, por isso que é uma realimentação, por isso que dá malha fechada. É importante a gente falar também de outros sensores que podem trabalhar na malha fechada, por exemplo, o sensor MAP. Você está lendo a pressão no coletor, você está usando ele para calcular uma situação de malha aberta, calcular a injeção, mas você também está usando ele para saber qual é a pressão do turbo, por exemplo, para você poder atuar na wastegate em malha fechada. Se eu estiver lá com 0,5 de pressão e precisar trabalhar para 0,8 no meu target, eu estou lendo no MAP, estou atuando na wastegate, mas essa informação está voltando para cá. Então é isso, malha aberta sempre num sentido, e na malha fechada você tem informações que te realimentam, mas sempre no passado, sempre em coisas que já aconteceram. Legal, agora vamos dar alguns exemplos práticos da injeção eletrônica funcionando em malha fechada. Vamos começar com a malha fechada do controle da mistura ar-combustível, que é o fator lambda. Aqui a gente tem o gauge da sonda lambda e o gauge da correção que a injeção está aplicando na sonda lambda. O que isso quer dizer? A gente tem a leitura que está acontecendo agora e a correção que está sendo aplicada. Lambda, só para vocês entenderem de forma rápida, é lógico que a gente pode tratar muito mais sobre esse assunto mais tarde, mas lambda 1 é a mistura estequiométrica, é a mistura perfeita entre ar e combustível. Números menores que 1 são misturas mais ricas, ou seja, tem mais combustível do que oxigênio. Números maiores do que 1 tem mais oxigênio do que combustível. Tendo isso em mente, a gente pode ver aqui que ele está corrigindo, ele está tentando manter o target que eu setei nessa tabela. Essa tabela lambda 1 aqui é o target que eu estou dando para ele para cada situação. Na situação da marcha lenta, que está aqui embaixo, que a gente está vendo esse pontinho aqui, eu mandei ele ficar com o lambda 1. Lambda 1 é a estequiometria, a mistura perfeita entre os dois. Aqui a gente está vendo que ele está tirando 3% de combustível, 1% para manter a mistura aqui perto do lambda 1. Se eu vier aqui na minha tabela de target e mandar ele ir para 0,9, ele vai se mexer um pouquinho e tentar puxar mais para o 0,9. E aqui eu posso voltar para lambda 1. O que é legal é falar aqui para vocês. Tem um tempo de atraso até a sonda ler o sinal e tem um tempo até a correção atuar. Vocês vão ver agora que eu vou acelerar. Vocês estão ouvindo o motor se acelerando, mas vocês veem que a sonda às vezes dá um tempinho para ler e a correção um tempinho para atuar. Um outro exemplo de malha fechada que eu posso mostrar para vocês agora é o da correção da marcha lenta. A gente pode ver aqui, no caso nessa injeção, ela mostra quando ele está em marcha lenta por essa luzinha verde aqui. O que isso quer dizer? CL idle, closed loop idle, ou seja, marcha lenta em malha fechada. Se eu acelerar o motor, a posição de borboleta vai sair da posição 0 e ele vai apagar essa luzinha, ou seja, ele saiu do estado marcha lenta. Se eu soltar o acelerador, ele vai ler alguns outros parâmetros e vai entrar em marcha lenta. Aqui a gente vê o valor que ele está abrindo o atuador de marcha lenta.
valor em PWM, que é uma frequência modulada da minha válvula aqui no caso. Aí vocês vão ver que se eu colocar a carga no motor, no caso virar a direção, vocês vão ver que o atuador de marcha lenta abre um pouco e o avanço de ignição sobe um pouquinho para corrigir isso. Então nós temos duas coisas trabalhando em malha fechada. A correção do atuador, que adiciona ar no motor para ele compensar essa carga extra que a gente está colocando, e o avanço de ignição para levantar uma reserva de torque aí, que é um assunto que a gente pode falar um pouco mais depois. Um outro exemplo legal que eu posso dar é o ar-condicionado. A hora que eu ligo o ar-condicionado, essa luzinha verde aqui vai indicar que eu liguei. E aí vocês vão ver como que o atuador de marcha lenta vai se comportar. Vocês viram que ele manteve a rotação perto do alvo. E agora eu vou desligar aqui o ar e vocês vão ver que ele vai manter próximo da rotação do alvo. Agora eu quero dar um outro exemplo, só que dessa vez de malha aberta. Nesse caso a gente tem uma função de estado do motor. Eu quero mostrar para vocês uma função que chama Fluid Clear. Ela é uma limpeza de cilindro. Se acontecer algum problema, enfim, tiver um excesso de combustível e o motor afogar, você pode fazer esse processo de Fluid Clear. Como é que funciona? Você vai e acelera toda a borboleta, deixa ela em 100% e vira o arranque. Vocês vão ver que o tempo de injeção vai permanecer em 0 milissegundos. Conforme eu vou virando o arranque, se eu levantar o pé da borboleta, vocês vão ver que ele vai voltar a injetar e o motor vai pegar. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Repara que ele permaneceu em 0 milissegundos, ou seja, ele vai limpando o motor. A hora que eu levantar o pé, o motor volta a funcionar. Então é uma função bem legal. Legal, então a gente viu como que a injeção eletrônica trabalha em malha fechada para correção da mistura ar-combustível, que é lida pela sonda lambda, e também como que ela faz para manter a rotação de target da marcha lenta. Mas tem muitos outros assuntos legais para a gente explorar, dentre eles como que a gente calcula o tempo de injeção do bico injetor e como que a injeção sabe a posição exata em que o motor está para poder disparar a bobina de ignição. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo do Danger to Manifold. Valeu pessoal, obrigado!